Olá, meu nome é José Antônio de Santana. Esse vídeo destina-se a usuários com conhecimentos básicos de informática que queiram aprender a desenvolver páginas de internet e intranet. Além de ser um ótimo passatempo e uma ótima terapia, pode render um bom dinheiro àqueles que resolverem se profissionalizar. O objetivo desse vídeo que você está assistindo é ajudá-lo a instalar e configurar um servidor de páginas de internet em seu computador. A ferramenta é fundamental quando instalada para uso local àqueles que querem aprender a desenvolver páginas para a internet e até mesmo desenvolver sistemas para uso em intranets. Com exceção das páginas com extensão HTML, que podem ser executadas com um duplo clique sobre seu ícone, as demais páginas de internet com outras extensões precisam de uma ferramenta que as interprete antes de disponibilizarem o seu conteúdo em um navegador por intermédio de páginas de internet. Extensão, como você deve saber, se tem um conhecimento básico de informática, é o que indica cada um dos milhares de tipos de arquivos. Um servidor de internet é a ferramenta que, integrado a alguns módulos de linguagem de programação, interpreta e apresenta por intermédio de um navegador vários tipos de arquivos. Em um primeiro momento, nosso encontro vai tratar da instalação do servidor que poderá executar páginas HTML. Esse é o caminho correto a seguir. Você monta o seu laboratório de estudos e aprende HTML5. HTML5 não só vai lhe introduzir no mundo dos criadores de conteúdo para a internet. HTML5 vai lhe dar base para aprender a programar em diversas linguagens de programação. Não vejo como alguém possa aprender a programar em PHP, JavaScript, ASP.NET, entre outras, se não dominar HTML. Por mais que bons editores possam ajudar nessa tarefa. Esse será apenas nosso primeiro videoaula. Virão outros. Quero ter uma relação duradoura com vocês. O servidor Apache, ou servidor HTTP Apache em inglês, Apache HTTP Server, ou simplesmente Apache, é o mais bem-sucedido servidor web livre. Foi criado em 1995. De lá para cá, muitas versões do Apache foram lançadas. Nesse videoaula, nós trataremos a instalação da sua última versão em computadores com sistemas operacionais Windows 7, Server 2008, 2012, Windows 8 e Windows 10. Procedimentos preliminares tratarão da instalação de algumas bibliotecas necessárias ao perfeito funcionamento do Apache. Para o Windows 7, será necessário também a instalação do Service Pack 1. Portanto, se esse for o seu caso, antes de qualquer procedimento, baixe e instale o Service Pack 1. Você poderá fazer isso diretamente no site do Windows Update, conectando o suporte oferecido pela Microsoft no painel de controle do Windows 7, ou simplesmente baixando o pacote de atualização por intermédio de sites como o Baixa Aqui, por exemplo. Pelo painel de controle, o caminho é botão Iniciar, painel de controle, Windows Update. Nessa mesma janela do Windows Update, em Exibir histórico de atualização, pode ser verificado se o Service Pack 1 está instalado. Se já tiver instalado, aparecerá na listagem de atualizações a informação Windows 7 Service Pack 1 e entre parênteses KB 976932. Acessando o site do Apache. Após acessar o site do Apache, no canto superior esquerdo, caso seu sistema operacional seja o Windows 7,
ou Server 2008 com SP2, clique sobre o link VC11. Se o Windows for 8, 10, Server 2012, clique sobre o link VC14. Você pode ainda escolher VC10 para o Windows XP com SP3 instalado, se esse for o seu caso. Quando você opta por escolher um dos conjuntos binários para baixar para o seu computador, na página do site, antes de chegar aos links com os arquivos binários do Apache, está disponibilizado o link com as atualizações necessárias. Verifique qual a versão do seu sistema operacional e baixe a atualização correspondente. No Windows, seguindo o caminho Painel de Controle, Sistema, você encontra a informação sobre qual versão do sistema operacional seu computador tem instalado. A imagem acima indica que o computador tem um sistema operacional de 32 bits, ou seja, x86. Portanto, a biblioteca necessária é a x86, que é a que dá suporte a computadores com sistemas operacionais de 32 bits. Baixado e instalado a biblioteca, um pouco mais abaixo se encontra o link dos arquivos binários do Apache. Note que os arquivos estão compactados. Baixe e descompacte o arquivo correspondente à versão do sistema operacional que seu computador tem instalado. Após descompactar no diretório raiz do seu computador, abra a pasta conf contida dentro da pasta Apache 24. Dentro da pasta conf está o arquivo de configuração do Apache. Precisamos editá-lo e fazer algumas alterações. No caso do computador usado nesse laboratório, o diretório raiz encontra-se em C2. É preciso verificar dentro do arquivo de configuração se os caminhos dos diretórios indicados dentro do arquivo de configuração correspondem ao local onde a pasta foi copiada. Como você pode verificar, a primeira linha descomentada é server root C:/Apache 24. Ela está indicando que a pasta Apache 24 está em C2. Criando um cenário onde o diretório raiz do computador seja, por exemplo, D2, essa linha deveria ser alterada para D2. Esse cenário, essa hipótese, só ocorre quando o computador do estudante ou usuário tem mais que um sistema operacional instalado. Nesse caso, pode ocorrer de a letra do diretório raiz ser outra que não C2. Ainda com o arquivo HTTPD aberto, procure a linha server name. Ao encontrar a linha server name com a ajuda do recurso localizar do menu editar do bloco de nota, descomente-a e aponte para o endereço do servidor local. Deverá ficar assim. Feito essa alteração, salve e feche o arquivo. Atenção! Na hipótese do diretório raiz do seu computador não ser C2, busque no arquivo de configuração todas as indicações de caminho do Apache e altere para a letra correspondente ao diretório raiz do seu computador, onde C2 altere para a letra correspondente do diretório raiz do seu computador. Vamos testar a instalação para verificar se está tudo correto.
abra a pasta bin contida dentro da pasta Apache 24 e clique com o botão direito do mouse sobre o executável do Apache. No menu que se apresenta, escolha Enviar para e, em seguida, Área de trabalho. Esse procedimento fará com que o executável httpd do Apache seja copiado em forma de atalho para a área de trabalho do seu computador. Na área de trabalho, clique 2 vezes sobre o executável. Após fazer isso, o firewall do Windows vai gerar um alerta. Desmarque redes públicas e marque redes privadas. Clique em Permitir. Caso você tenha outro firewall instalado na máquina, o processo é o mesmo. Desbloqueie o acesso do Apache. Após fazer isso, minimize a janela do Apache. Não feche, apenas minimize-a. É hora de abrir o navegador para ver se o servidor está funcionando corretamente. Clique sobre o ícone do navegador de sua preferência e na barra de endereço digite http://localhost. Se o seu navegador apresentou a página It Works, significa que está tudo funcionando perfeitamente. Se você fechar a janela que ficou minimizada, o Apache para de funcionar. Por enquanto, ele não está instalado. Para fazê-lo funcionar, temos que dar um duplo clique sobre o executável na área de trabalho e em seguida minimizar a janela. Logo mais, iremos falar melhor sobre isso. Nosso próximo passo é renomear o arquivo index que se encontra dentro da pasta htdocs. O caminho é c:/apache24/htdocs. Dentro desta pasta você encontra o arquivo index.html. Renomeie esse arquivo para arq1. Agora volte até a área de trabalho e execute outra vez o Apache. Minimize a janela e abra o navegador digitando em seguida http://localhost. Como você percebeu, dessa vez o arquivo não abriu direto, apenas apareceu listado. Basta você clicar sobre o link que eles abrirão. Como disse anteriormente, o Apache, por enquanto, não está instalado, mas você pode instalar no seu computador. Indico que você faça isso apenas se usa o computador para estudos e não costuma usar o computador para navegar na internet, entre outros usos. Caso você faça isso, você pode até instalar o Apache, mas não pode esquecer de desativá-lo toda vez que se conectar à internet. Estou alertando sobre isso porque um servidor instalado em um computador requer uma série de providências relacionadas à segurança, e esse não é o escopo desse videoaula. Mas de qualquer forma, vou lhe ensinar como instalar e desinstalar o Apache. Como administrador, abra o prompt de comando do MS-DOS. Para abrir o MS-DOS como administrador, clique com o botão direito sobre o ícone do MS-DOS e em seguida escolha Executar como administrador. Se você tiver dificuldades para saber onde está o prompt de comando no Windows 10, em pesquisar basta apenas digitar cmd. No Windows 7 basta apenas fazer o mesmo procedimento ou ir em Acessórios no menu Iniciar. Com o prompt de comando aberto como administrador, digite os seguintes comandos: cd, espaço, dois pontinhos, barra invertida, dois pontinhos, barra invertida, Apache 24, barra invertida, bin. Ao digitar essa sopinha de letras, pontos e barras,
Você navegou em um diretório do Windows por intermédio do prompt de comando do MS-DOS, ou seja, você estava inicialmente em C:/Windows/System32 e agora você está dentro da pasta bin. Resumindo, você está onde se encontra o executável do Apache. Agora chegou a hora da instalação. Para isso, na janela do prompt de comando, digite o seguinte: httpd.exe --k install. Agora sim, o Apache está instalado. Cada vez que você ligar o computador, ele estará rodando como um serviço no Windows. Se você quiser desinstalá-lo, basta apenas abrir o prompt de comando como administrador e digitar os seguintes comandos abaixo, dando Enter em seguida: httpd.exe --k uninstall. Isso desinstala o Apache. Não esqueça que toda vez que você usar o prompt de comando do MS-DOS, deverá executá-lo como administrador para a tarefa de instalar ou desinstalar o Apache. Para terminar, vamos criar nossa primeira página HTML5. Lembre-se que esse é o começo de tudo. Se você quer de fato aprender a programar, terá que antes investir algum tempo no aprendizado do HTML5. Para que você possa aprender HTML5, um bom editor é fundamental. Eu tenho minhas preferências, mas há uma infinidade de editores HTML gratuitos e pagos. Eu estou usando um editor pago que lhe dá 30 dias de teste. Se você quiser testá-lo, o endereço do download é o que você pode verificar abaixo. Instale um editor de HTML de sua preferência em sua máquina e crie o seguinte arquivo. Como opção, você ainda pode usar o próprio bloco de notas como um editor. Abra o editor de sua preferência e digite as linhas abaixo. Após digitar corretamente, salve o arquivo e nomeie-o como teste.html. Salve-o na pasta htdocs contida dentro da pasta Apache 24. É nessa pasta que você salvará todos os arquivos nos seus laboratórios. Em seguida, abra o navegador e digite http://localhosts a fim de visualizar o resultado. Pronto, é isso. Se você fez tudo corretamente, após executar o arquivo por intermédio do browser do seu computador, aparecerá a seguinte mensagem: Olá, pessoas queridas. Muito obrigado por seus interesses. Esse foi o nosso primeiro encontro. Espero ter contribuído de alguma forma. Até a próxima semana.